Sabe, a comida tem um poder incrível, né? Um único gosto, um cheiro, pode levar a gente para outro lugar, para outra cultura, até para uma memória de infância. E é exatamente sobre essa viagem que a gente vai conversar hoje. Peraí, vamos pensar numa coisa. E se uma loja não fosse só um lugar para comprar coisas? E se ela fosse, sei lá, tipo uma embaixada cultural? Um lugar que não vende só produtos, mas vende um pedacinho de casa para quem está longe? Olha só que legal. Essa aqui é a Casa do Pará. Um espaço, nossa, totalmente dedicado aos sabores, aos cheiros, às texturas lá do estado do Pará, no norte do Brasil. Para muita gente é um nome que já conhece, né? Mas para outros é um convite para um mundo, nossa, completamente novo. E essa ideia de ser um portal culinário é isso. É a metáfora perfeita. Porque o que a gente vai ver aqui não é só uma lojinha, uma mercearia. É exatamente isso. Uma ponte. Uma conexão viva, pulsante com a identidade paraense. Uma ponte construída com os ingredientes que, no fundo, formam a alma daquele lugar. Então, para a gente entender de verdade essa cultura, a gente precisa primeiro dar uma espiada na despensa deles. Vamos ver quais são os pilares que sustentam essa culinária tão, mas tão única. E olha, tudo começa aqui, com a farinha de mandioca. Mas, atenção, não é uma farinha qualquer. É aquela farinha crocante, amarelinha, que é o acompanhamento essencial para praticamente todas as refeições no Pará. É a textura, sabe? A base de tudo na cozinha de lá. Agora imagina só, da mesma raiz da mandioca, só que de uma variedade que crua é venenosa. Depois de um processo super cuidadoso, sai uma coisa mágica, o tucupi. Esse líquido dourado, ácido, super vibrante. Pensa assim, se a farinha é a textura, o tucupi é a alma, é o gosto inconfundível do Pará. Aí, para completar, a gente tem a proteína que atravessa gerações, o charque. A nossa famosa carne seca, né, salgadinha, é um sabor profundo, é sustento puro. E essa base salgada aqui, olha que legal, equilibra perfeitamente a acidez do tucupi e o sabor mais neutro da farinha. Tudo se encaixa. E, claro, não dá para esquecer do gostinho dos rios da Amazônia, o camarão seco. Ele é pequenininho, mas o sabor, nossa, é gigante. Aquele sabor umami, sabe? Ele traz a essência da água direto para o prato. E com isso, a gente fecha a base dessa despensa que é simplesmente incrível. Ok, dispensa checada. Agora vamos para o assunto polêmico. Vamos falar do produto mais famoso da região, aquele que o mundo inteiro acha que conhece, o açaí. Mas a pergunta que não quer calar é: será que o açaí que a gente conhece por aí é o açaí de verdade? E aqui está o ponto central da coisa. Existe meio que um consenso lá entre os paraenses. O açaí que se come fora do Pará simplesmente não é a mesma coisa. Mas por quê? O que tem de tão especial nesse açaí de lá? Olha, a primeira diferença e talvez a mais chocante está aqui. Pode esquecer banana, granola, mel, esquece tudo isso. Lá no Pará o açaí é grosso, é puro e o principal, sem açúcar. Ele é servido como acompanhamento de prato salgado, tipo com peixe frito, com charque e, claro, sempre com um monte de farinha d'água por cima para dar aquele croc-croc. E essa cultura é tão forte, mas tão forte, que virou até meme. A piada aqui é genial. O verdadeiro sinal de riqueza não é um carrão de luxo, nada disso. É ter o freezer lotado de polpa de açaí puro do Pará. Isso diz tudo, né? Não é uma sobremesinha, é um tesouro. Beleza, agora que a gente já conhece as peças desse quebra-cabeça, vamos juntar tudo. Porque é aqui que a mágica acontece. É aqui que os ingredientes se transformam naqueles pratos que, para tanta gente, significam casa. E essa imagem nossa, ela resume tudo perfeitamente. De um lado, a gente tem os ingredientes que a gente acabou de ver, o charque, o camarão, o tucupi. Do outro, a mesa posta, a realidade. É a transformação daqueles elementos brutos numa refeição completa, no momento de união, de comunhão. E um dos maiores ícones dessa transformação toda é o tacacá. É uma sopa, servida bem quente, feita com tucupi, goma de tapioca, camarão seco e o toque especial, folhas de jambu. O jambu é o segredo. Ele dá uma tremidinha na boca, uma dormência, um formidamento. É uma coisa única. É uma experiência sensorial completa dentro de uma cuia. No fim das contas, tudo se resume a essa frase, que a própria Casa do Pará usa. A raiz da nossa cultura está aqui. É isso. Um lugar como esse vende muito mais do que comida. Vende pertencimento. Vende aquela raiz que mantém as pessoas conectadas com a sua origem, não importa onde elas estejam no mundo. Isso tudo deixa a gente com um pensamento final, né? Para os paraenses, pode ser o azedinho do tucupi, o açaí com farinha, mas isso faz a gente pensar.
Qual será que é aquele sabor, aquele gosto único, que para cada um de nós, com uma única colherada, tem o poder de levar a gente de volta para casa instantaneamente?